Estamos começando aqui pela TV Terra do Sol, o Notícias de Fortaleza. E hoje vamos começar falando sobre a Rede Convida e o Setembro Amarelo. A Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria Regional 1, em parceria com um grupo voluntário de psicólogos, iniciou a Rede de Acolhimento Emocional Convida, há 4 meses, para contribuir com a redução dos impactos psicológicos gerados pela pandemia da Covid-19. Atualmente, a rede acolhe as mais diversas demandas psicológicas e segue como ação continuada até o fim do ano. A pandemia do novo coronavírus trouxe muitos impactos psicológicos à população. E a procura por ajuda profissional motivou a criação de uma rede colaborativa de atendimento psicológico, a Convida. Nós tivemos um grupo ao qual os psicólogos se juntaram, psicólogos voluntários, nos juntamos e decidimos então atender, essa sociedade que estava carente desse atendimento emocional, desse atendimento psicológico. O atendimento da rede Convida acontece de segunda a sexta-feira, das 8 às 21 horas. São 71 psicólogos que recebem ligações convencionais e por WhatsApp. O serviço é gratuito e não requer agendamento. A Convida atende pessoas com mais de 18 anos de idade em consultas que duram até 30 minutos. Basta ligar para um dos números informados na tabela de acolhimento. Dentre os sintomas mais comuns relatados pelos usuários estão ansiedade, insônia, crise de pânico, estresse e depressão. Amanda está desempregada há 2 anos e sofre com depressão. Com o isolamento social, ela teve crises de choro constantes e procurou ajuda no Convida. Por conta da quarentena me deixou muito angustiada, muito frustrada. Todos os projetos que nós tínhamos foram por água abaixo por conta da pandemia e eu me sentia muito só também. E evidente que dentro de casa, com todo mundo aglomerado, trazia sempre conflitos dentro de casa. Então, achei melhor procurar um profissional que pudesse me ouvir e me dar uma orientação melhor, que pudesse ser aquele amigo invisível que a gente imagina que possa ter, que está só para ouvir mesmo a gente. Me senti totalmente à vontade para conversar, até por conta a gente observa também que são pessoas que são bem preparadas, são profissionais da área, não é uma pessoa leiga qualquer que está conversando com a gente, são pessoas que são preparadas, que a gente observa que tem habilitação para isso. O acolhimento do Convida já ajudou muitas pessoas. Por isso, a Prefeitura de Fortaleza estendeu os atendimentos até o final do ano. Os psicólogos pretendem intensificar a ação durante o mês de setembro, época em que é realizada a campanha de conscientização sobre a prevenção ao suicídio, o Setembro Amarelo. Nós estamos vivendo o Setembro Amarelo e a gente gostaria então, como profissionais dessa área, da saúde mental, deixar para todos vocês. Vocês são importantes sim, vocês são importantes para a vida, vocês têm uma vida linda. E não deixem que nenhum obstáculo faça com que vocês desistam. Pelo contrário, superem. Façam com que todos os obstáculos, façam com que todos os desafios que apareçam no seu dia a dia, façam vocês crescerem. Lutem. Independentemente da época, é importante ter mais empatia e respeito por quem precisa de apoio. É um projeto que eu acho que os próprios SUS poderiam abraçar, porque muitas pessoas têm preconceito com as pessoas que têm depressão. Foi uma situação muito difícil que eu nunca passei e que eu não desejo passar mais. E quem me deu uma mão, uma luz, foi o Convida. E para falar mais sobre esse trabalho desenvolvido pelo Convida e neste Setembro Amarelo, a gente está recebendo aqui nos nossos estúdios o Renis Frota, que é secretário da Regional 1, e a psicóloga Alba Liarte. Ô Renis, seja bem-vindo. Fala para a gente como foi que surgiu a ideia de realizar esse projeto Convida, que começou exatamente ali na Regional 1. Bom, Rogério, saudá-lo, saudar aqui também a Alba, e em nome dela agradecer aos 71 profissionais que cedem o seu tempo à população de Fortaleza, Mas esse projeto, ele começou numa esteira de projetos em que a gente passou a tratar com a sociedade como obter a contribuição e poder fazer esse encontro entre
o fortalezense de bom coração que tinha algo a doar para as pessoas que passavam essa dificuldade de momento, num primeiro desenho para alimentação propriamente, e aí na esteira de um projeto em que nós arrecadamos cestas básicas e fizemos chegar à comunidade da Regional 1, onde, se o pessoal bem lembrar, foi uma área da cidade que foi muito atacada inicialmente com a pandemia, né? Um bairro muito denso, o mais denso de nossa capital. E a partir daí o que a gente viu eram que muitas histórias chegavam para a gente de sofrimentos da alma, né? Essa coisa da convivência. As pessoas não estavam acostumadas a conviver dentro de casa, e aí conflitos entre marido e mulher, entre pai e filho, a questão do confinamento, as dificuldades financeiras, a dificuldade do desconhecido mesmo. Nossa geração não tinha passado por nada parecido. Então começou a aparecer as dores da alma, e nesse desenho a gente começou a conversar com pessoas que se dirigiam a gente para fazer essa doação e começaram a trocar essas experiências. Como é que a gente poderia fazer para fazer com que esse fortalezense acometido das dores da alma que o momento trazia, propriamente dito, pudesse trazer para a gente. E aí a gente contou com o apoio inicial de 16 anjos, né? Eu digo assim, porque, na verdade, contribuíram muito para esse momento, contribuíram muito para que o projeto pudesse aparecer inicialmente e que as pessoas pudessem ser assistidas nesse momento do desconhecido para nós, né? Mas que passou a ser tratado até de maneira científica por esse grupo, um grupo muito qualificado, com doutores e mestres fazendo uma escala de atendimento, até porque esses 16 profissionais sofrem, na verdade, também com o atendimento, eles não têm como não absorver as questões que são colocadas a ele. E aí esses profissionais passaram a ter um atendimento de uma rede de suporte que muito rápido cresceu, e de repente nós tivemos dois pontos de demanda. O primeiro, demanda das pessoas que queriam ser atendidas, e aí muito rápido isso passou da Regional 1 para Fortaleza, passou para outros estados, até brasileiros nos outros países também acessando, né, essa questão da conectividade, por ela funcionar por telefone e funcionar pela internet. Acabou vindo muito rápido essas barreiras sendo quebradas e o projeto cresceu, certo? E hoje eu digo que a Prefeitura de Fortaleza, ela funciona nesse meio como dar as condições para que essa iniciativa possa se tornar cada vez mais perene. Nós estamos falando aqui de até o final do ano estender essa iniciativa, mas que, na verdade, como a administração assim orienta a gente, ela ganha organicidade, né? Então, assim, ela passa a ter vida própria, e aí o Convida passa a ser um instrumento da sociedade de Fortaleza para abraçar a sociedade de Fortaleza. Não é um atendimento psicológico, né? Ele, na verdade, é um acolhimento psicológico, como a técnica coloca, feita como a boa técnica e o conselho indica, tá certo? Com supervisão. E essa coisa, ela funciona exatamente para aquele momento de maior dificuldade, onde ele tem o acesso a um profissional que sabe ouvi-lo e fazer as colocações. Então, Rogério, assim, nasceu como a iniciativa da doação desses profissionais, desses anjos, 16 iniciais, hoje 71, e que, na verdade, hoje tem a organicidade própria. E quem me pergunta até onde vai o projeto, eu digo até onde o grupo do 71 e que o futuro dele é se colocar, entendeu? Ô Alba, com o início da pandemia, aquele período de quarentena, de lockdown, esses problemas, essas inseguranças psicológicas, elas eram inevitáveis. E aí o grupo chega nesse momento exatamente para começar a dar esse atendimento, e a demanda só cresceu, né? Com certeza, Rogério. A pandemia, na realidade, foi o pico para que o serviço surgisse, né? Mas veja bem, o adoecimento ou o sofrimento emocional, ele é um contínuo na vida das pessoas. O bom, e nós nos servimos bastante do trabalho de vocês, da imprensa, para dizer exatamente isso. Trabalhar a questão do emocional, a questão do psíquico, tem que ser sempre, tem que ser uma constante, porque
o adoecimento ele vem paralelo à vida. Nós temos vários adoecimentos. Quando se fala de uma rede dessa, não se trabalha somente esse momento, é um momento emergencial, é um momento que veio com a pandemia. Então, pensar esse serviço em função da pandemia da Covid é realmente uma função que se pensou, eu creio, a nível mundial de atendimento emergencial, mas há um sofrimento constante do sujeito, né? Então, quando o secretário fala de ir fazer um serviço de uma política pública vinculada à questão de alimentação ou de um serviço outro, e de repente vem uma demanda da população falando de outros adoecimentos, e aí a prefeitura pensa em criar um braço, né, de acolhimento em relação à saúde pública, isso é fantástico. De ouvir que aquela população não está carente somente de alimento, e tem aquela música, né? Você tem fome de quê? Essa necessidade de ouvir de que essa população está carente. Então, não era somente a pandemia em si, é ouvir também esse adoecimento, essa dor dessa população. Então, é importante dizer que a Rede Convida ela veio nesse momento crucial, mas por que ela se delonga nesse momento? Porque há uma necessidade premente de escutar essa dor que ecoa quando nós atendemos a cada ligação e a pessoa diz, não é exatamente estou acometido pela Covid, né? Mas sim porque eu tenho um outro adoecimento na minha família, eu tenho um outro adoecimento em função de outras questões que... Às vezes a pandemia veio apenas agravar uma situação que já existia, né? O plantão psicológico é exatamente isso, ele vem em função de um problema pontual, mas ele traz uma repercussão de um adoecimento que ele já vem com esse sujeito, né? Então, nos nossos atendimentos, nós temos escutado situações variadas. Então, os vários serviços que foram criados no Brasil e creio também no mundo em relação à questão da escuta psicológica, ela vem dar conta exatamente desse sofrimento. E quando eu digo que a imprensa tem um fator importantíssimo nesse momento de repercutir e tirar um pouco do estigma que seria o atendimento psicológico, é exatamente isso. Nós precisamos sempre cuidar da saúde mental, né? Não apenas quando se estiver em uma crise maior. Okay? Agora, Renes, é impressionante como assim vocês iniciaram esse primeiro atendimento naquela questão de um apoio, de uma alimentação, e a partir do momento que passaram a oferecer esse serviço, esse atendimento psicológico, o retorno foi imediato, ou seja, havia uma demanda aí de pessoas precisando exatamente desse apoio, né? Olha, essa demanda eu acredito que ela tem sido crescente, ela não chegou ainda ao seu pico, né? Sobretudo porque ao passo que as pessoas vão tomando conhecimento do Convida, né? Da Rede Convida e como ela funciona, é impressionante como a cada cartaz que a gente vai, a comunidade cola dentro de uma bodeguinha, de um comércio daquele, as pessoas sabendo que tem esse atendimento, se abrem para essa coisa. Eu digo, inclusive, que eu não sabia, tinha uma séria dificuldade de entender que essa população, nós estamos falando de Regional 1, estamos falando de 83% da população do IDH baixo e muito baixo. Como é que ela poderia conviver com essa possibilidade de poder conversar sobre as suas coisas de dentro de casa, né? E aí a gente se surpreende, entendeu? Então, assim, essa demanda é crescente, certo? Eu digo que nós não encontramos ainda o nosso pico e, na verdade, o que a gente tem a oportunidade é de qualificar esse atendimento a partir desse momento, né? Colocando outros serviços da Prefeitura à disposição. Eu digo porque hoje quem acessa o Convida acessa um instrumento que tem 71 pessoas capacitadas conhecendo o que é que ela pode usar de ferramenta. Assim, o acesso a questões como, por exemplo, o CAPS, são referenciadas diariamente ações para pessoas que têm o problema e que são encaminhadas para um atendimento contínuo, um parceiraço, entendeu? Do nosso grupo. A Casa da Mulher Brasileira também tem sido maravilhosa, entendeu? Então, assim,
a população passa a ter isso como uma porta de entrada e a Rede Convida passa cada vez mais a se qualificar como referenciadora de serviços que podem ajudar a população a partir de demandas específicas. Ok, Renes, eu vou pedir aqui um intervalo rápido. Daqui a pouquinho a gente continua conversando aqui sobre o trabalho da Rede Convida e também do Setembro Amarelo aqui no Notícias de Fortaleza. Vou ao intervalo e volto rapidinho. A gente dá sequência ao Notícias de Fortaleza e a gente volta a falar da Rede Convida e também do Setembro Amarelo. Os atendimentos da Rede de Acolhimento Emocional Convida acontecem por ligações telefônicas, efetuadas de modo convencional ou através do WhatsApp. De segunda a sexta-feira, 71 psicólogos realizam acolhimentos de manhã, tarde e noite. Para ser usuário da Rede Convida, é necessário ser maior de 18 anos. Não são realizadas marcações de consulta. O atendimento é em regime de plantão. O Setembro Amarelo é uma campanha de prevenção ao suicídio que visa a conscientização da população sobre esse grave problema e também as formas de como evitá-lo. A gente volta a conversar aqui no estúdio com o Renis Frota, que é secretário da Regional 1, e também com a Alba Liarte, que é psicóloga. Ô Renis, dando sequência aqui ao nosso bate-papo, a gente observa aí, pelo trabalho desenvolvido aí nesses últimos 4 meses, de que há uma demanda por esse tipo de atendimento e cabe também realmente ao poder público o papel de fornecer, vamos dizer, esse atendimento, garantir essa assistência psicológica para a população como um todo, né? Sem dúvida, né? Assim, eu acho que toda a estrutura da sociedade teve que se reinventar com esse processo de pandemia, né? E assim, as demandas foram muitas. Fortaleza respondeu muito bem a todas elas, né? Fomos muito rápido para frente do ponto de vista das demandas de saúde, muito rápido se organizamos também com a infraestrutura para poder atender as demandas propriamente, com a parte de assistência. Vários programas foram criados para poder atender a fome das pessoas que estavam sem condições de trabalho. E, na verdade, essa forma que a gente encontrou, e aqui agradecendo a esses 71 anjos, eu sempre falo nisso, porque realmente cuidaram da vida do fortalezense nesse momento, com pouca despesa, pouco custo, muita disposição e um coração que o fortalezense tem sempre demonstrado nas situações em que demanda a atenção dele, a gente conseguiu atender uma quantidade infinita de pessoas, né? Já passamos muito rápido pela quantia do 1 milhar de pessoas atendidos, né? Já vamos aí chegando perto aí a 1.500 atendimentos, entendeu? Então, assim, muito rápido essa coisa veio e a verdade a gente começa a pensar nos demais clientes desse projeto em si, né? A população foi o primeiro cliente, mas você tem aí o cliente de formação também dos psicólogos para esse novo momento. Eu acho que o desafio da conectividade, o desafio do atendimento à distância, ele se demonstrou nesse momento e acho que a gente vai também contribuir nessa questão, Rogério, de como formar as pessoas também para esse atendimento, sabe? Então, falando aqui do Setembro Amarelo, né? Assim, as ocorrências que eu pessoalmente tenho, e Alba pode falar melhor do ponto de vista do conhecimento disso, do evento suicídio, né? São pessoas que não apontavam com a condição de ter esse evento, né? E assim, de repente, se ela tiver uma orientação naquele momentozinho que ela precisa do evento, a gente vai conseguir evitar que uma família seja ceifada de uma vida que não precisava ser perdida, entendeu? Então, acho que a Rede Convida já tinha esse foco, dentre outros, né? A convivência de família também, nossas famílias se acostumam, a gente está muito na rua, no corre-corre de trabalho e conviver pouco, e acho que ela vai fazer um trabalho fora de série nesse sentido, e acredito que a junção do Setembro Amarelo só vai contribuir para que as pessoas possam ter conhecimento dessas ferramentas a mais, que é uma das que a Prefeitura tem, né? A Rede Convida,
ela tem se utilizado, e aqui fazer uma referência novamente, do trabalho do CAPS, dos trabalhos dos serviços psicológicos que se espalham por toda a pleide de órgãos da gestão. A gente estava aqui conversando agora há pouco com o pessoal da MC, nos antecedeu aqui, e ele mesmo tem dois psicólogos lá atendendo também, entendeu? Então, assim... Os próprios profissionais Sem dúvida. Então, assim, acho que a TV Terra do Sol vai fazer esse papel de fazer essa divulgação, a imprensa, de um modo geral, vai fazer esse papel, e quem ganha é o fortalezense. Ô Renes, fala um pouquinho para a gente como é que funciona a estrutura de atendimento da Rede Convida. Vocês iniciaram com um número mínimo de psicólogos, mas hoje já são 71 e para isso precisa ali um mínimo de infraestrutura. Fala um pouquinho como é que é a estrutura, como é que as pessoas podem ter acesso ao atendimento. Para mim, o último grau da sofisticação é a simplicidade. Eu acho que sempre que a gente tem algo muito complicado de se fazer em gestão, ele tende a não ser perene. Então, assim, essa foi uma das grandes tiradas desse projeto. O projeto ele tem uma planilha que é divulgada, onde tem uma lista com os psicólogos que estão à disposição em cada horário, revezados em 3 turnos, e a pessoa faz a ligação para aquele número. E é importante aqui a gente fazer esse registro. Como ela tem uma sequência, e a gente é educado pelo cérebro de começar do início, e o início já é a ponta, né? E você vai seguindo na lista, é uma das orientações que a gente faz. Se você ligar e der ocupado o primeiro número, liga para o segundo, para o terceiro, para o quarto, para o quinto, para o que segue propriamente, para que a gente possa ter aí uma sequência de atendimento. Então, é um número para cada psicólogo ali? Um número para cada plantão, psicólogo, né? Então, assim, foi disponibilizado os chips para que o profissional também pudesse ter preservado suas questões pessoais, o seu telefone, né, propriamente dito. E esses números aí têm funcionado muitíssimo bem, inclusive na sequência, para que as pessoas até possam, de repente, fazer uma outra ligação no horário que aquele profissional também está à disposição e possa continuar esse acolhimento, né? Ô Alba, como é que foi a questão da adesão por parte dos psicólogos? Se começou com um número mínimo, hoje são 71 profissionais que estão envolvidos com esse trabalho. Como foi para atrair ainda mais a participação desses psicólogos que fazem esse trabalho tão importante? Rapaz, quando você chama um profissional que se diz voluntário para uma causa nobre, é muito fácil. Quando inicialmente tivemos 16 profissionais, rapidinho a Carol e o Renes conseguiram mais profissionais. E hoje eu creio que eles têm uma lista bem maior ainda de pessoas buscando participar desse projeto, né? Mas existe realmente uma questão de logística para isso. E uma coisa que o Renes acabou de colocar, né? Não foi necessário uma grande infraestrutura para isso. Começou de um projeto, uma coisa muito simples. Bastava um chip e que nós tivéssemos uma planilha com esses profissionais, né? Os turnos definidos para que nós disponibilizássemos um horário para esses atendimentos e essa divulgação, né? Ou seja, eu cedi um turno de um trabalho para fazer esses atendimentos. A disposição, ela é, na realidade, uma gratificação muito grande que o profissional tem em um momento de muita necessidade, onde se sabe que, na verdade, 71 profissionais é um número muito pequeno ainda de acolhida para uma população muito grande e muito necessitada de atendimento, né? Então, quando a gente diz são 71 profissionais, é um número mínimo. Mas o que nós temos escutado, o que nós temos acolhido, o que nós temos de retorno também, quando a população nos liga, e nós temos, como o Renes falou ainda há pouco, escutado às vezes questões importantíssimas de dores, é muito fácil fazer com que exista adesão do profissional, porque nós ouvimos, por exemplo, alguém numa crise fortíssima de ansiedade, às vezes com uma ideação suicida, e você consegue, em um plantão psicológico,
reverter aquela situação, isso é gratificante demais. Então, ter um profissional que vem para um serviço desse como voluntário é gratificante e você tem uma adesão muito grande. Então, não é difícil ter adesão de profissionais para esse trabalho, porque nós sabemos da necessidade dessa população, tá? Então, não foi complicado para a rede fazer isso. E quando se diz assim, que o Renes colocou ainda no início, né? Qual é o tempo que essa rede vai perdurar? E que ele diz assim para nós, né? Vai depender muito de vocês. E que nós nos colocamos à disposição desse trabalho, eu creio que, em contrapartida, o que nós colocamos a nível de profissional, pelo que eu escuto nas nossas supervisões, que é um trabalho assim, fantástico, eu sempre digo que nós estamos recebendo, pelo que nós estamos fazendo como voluntário, é muito bom. Nós temos tido uma formação, nós temos tido um trabalho de supervisão técnica, que é um tripé que nós precisamos ter como profissionais, né? Uma formação técnica de supervisão, né? Isso está sendo posto para a gente, uma análise individual e o atendimento clínico, né? Então, nós estamos tendo todo esse trabalho, toda essa resposta da rede para que a gente possa também, cada um, nos fortalecer para ter esse atendimento mais qualificado. Então, tendo esse retorno, essa rede ela se amplia, ela se qualifica e faz com que nós tenhamos um fortalecimento de uma forma que, quando nós éramos 16, hoje passamos a 71, nós temos um grupo muito mais coeso, muito mais qualificado, e eu vejo que essa rede realmente tem uma amplitude muito maior. E quando diz assim, passou mais um mês, e agora vai continuar? E agora vai continuar? Então, hoje eu vejo uma necessidade. Eu vejo uma necessidade e eu me coloco, eu não sei se eu poderia falar em nome dos meus colegas, dos outros 70 profissionais que estão lá, mas eu me coloco numa vontade muito grande que esse projeto ele continue. Porque eu vejo uma vontade muito grande de cada um de contribuir ainda mais. E que a gente possa ter outros braços. Quando eu vejo o colega da AMC falando que existe também esse trabalho na AMC, e existem outros trabalhos em Fortaleza, para que a gente possa falar exatamente para a população que a dor que ele sente, ela tem alguém para acolher. E que ele pode partilhar essa dor e que a gente pode tentar minimizar esse sofrimento. Né? Que ele traga essa dor para que a gente possa tentar ajudá-lo de alguma forma. Agora, interessante, Alba, é a questão do alcance mesmo. O projeto começou ali pequeno, mas através do WhatsApp, da internet também, chega, inclusive, a sair do próprio território do município de Fortaleza, né? Com certeza. Eu mesma atendi pessoas de outros estados. E como essa pessoa chegou a nós? Chegou através da internet. Por isso que eu digo, o papel da imprensa é fundamental nesse momento. Mas sempre, tem que ser sempre. Não apenas no mês de setembro, tem que ser sempre, porque o adoecimento ele ocorre diuturnamente. Nós estamos adoecendo constantemente. Quando eu digo nós, eu digo o sujeito. Né? Nós somos constantemente afetados por questões que são próprias do contexto da sociedade. Então, o adoecimento não é somente físico. Né? Então, falar que o profissional da saúde mental, ou seja, o psicólogo, o psiquiatra, ele precisa estar no dia a dia do cidadão, é importantíssimo, é uma questão de cidadania. Então, nós contamos muito, e o papel que vocês têm feito, a imprensa tem feito nesse período da pandemia tem sido fundamental, porque há um estigma, ainda há um estigma muito grande em relação ao serviço psicológico, à psiquiatria. Né? Quem não ouviu falar que ir a um psicólogo é porque tem alguma questão, um distúrbio, alguma coisa? Não. Se eu vou ao médico, se eu vou ao dentista, é porque eu vou fazer um trabalho de prevenção. E por que não a questão psíquica? Tá? Então, quando se fala do Setembro Amarelo, é um período em que a gente está trabalhando no pico da ideação suicida, mas essa ideação suicida ela vem a partir de um adoecimento que ele vem crescente
Então, trabalhar a prevenção e a pós-venção é uma coisa que tem que ser feita constantemente. E o profissional da saúde mental, ele está aí o ano inteiro. Então, quando a gente diz que realmente o trabalho de vocês, da imprensa, é fundamental para nos auxiliar a trazer para as clínicas, para o posto de saúde, para o CAPS, para outras redes de apoio, essas pessoas que precisam saber e compreender as razões desse adoecimento, a gente realmente precisa muito de vocês e agradece muito esses espaços que nos são dados para falar sobre isso. Ok, Alba, vou pedir um novo intervalo. Daqui a pouquinho a gente continua aqui batendo esse papo aqui sobre o trabalho da Rede Convida e também do Setembro Amarelo. Eu volto já já. Voltamos com notícias de Fortaleza aqui pela TV Terra do Sol. Olha, após 4 meses de atuação e mais de 1.000 atendimentos, a Rede de Acolhimento Emocional Convida consolida-se como uma ação continuada até pelo menos o fim do ano de 2020. A iniciativa foi desenvolvida pela Secretaria Regional 1 e por um grupo de psicólogos voluntários, no objetivo de atender impactos psicológicos relacionados à pandemia do novo coronavírus. Desde então, o projeto cresceu em número de profissionais e extensão de atendimentos. São 71 psicólogos voluntários acolhendo as pessoas. A gente volta a conversar aqui com o Renis Frota, que é secretário da Regional 1, e também com a Alba Liarte, que é psicóloga. Ô, Renis, qual é o futuro do projeto? A gente falou nos blocos anteriores sobre o sucesso aí que está sendo esse atendimento e tudo, mas o poder público aí pensa em trabalhar até o fim do ano, há uma perspectiva de se dar continuidade a esse projeto de atendimento psicológico? O que está sendo pensado a respeito disso? Rogério, eu acho que a população de Fortaleza, não só nesse projeto, como no projeto de manutenção das praças, dessa coisa toda, ela passa a dar a esses projetos uma certa organicidade. Eles vivem como ser, eles têm a sua vida própria, né? Você vê, por exemplo, que o fortalezense deixou de ser aquele habitante que chega e reclama só da condição ruim de uma praça, por exemplo. Ele, mais que isso, ele vai lá, toma conta lá com a adoção dos canteiros e vai lá, planta e cuida do seu jardim, com a prefeitura apoiando, entendeu? E eu acho que não vai ser diferente a esteira do Convida, né? Eu acredito que o Convida deve sim se tornar algo muito maior. Eu acho que a gente está aqui olhando uma ponta de um iceberg de um projeto que vai estourar não para Fortaleza, acredito que para o mundo, sobretudo porque a gente viu na classe dos psicólogos uma característica muito importante da questão do trabalho assistencial, sabe? E assim, essa coisa, uma vez organizada, ela tende a crescer muito e ao passo que as pessoas vão tomando conhecimento desse projeto quanto ferramenta, vai abraçando. Eu digo que os profissionais às vezes vêm procurar a gente e às vezes até a gente nota com uma certa ansiedade do grupo de 71 anjos que ajudam a gente nessa coisa, dizer assim, e vai até quando? E mal sabe ele que a gente do outro lado está dizendo assim, rapaz, eu tomara que dure para o resto da vida, entendeu? Sobretudo porque acho que vai até onde a gente tiver a capacidade de organizar esse grupo e seguindo a metodologia que vem aplicada, a gente consegue sim uma replicação desse trabalho no sentido de aumentar a quantidade de pessoas e de grupos propriamente e que eles possam abordar não só esse momento de pandemia. Então, não acredito que esse momento não vai passar agora. O que a gente viu esse final de semana, essa loucura das pessoas nas praias, as pessoas nos bares e reverberado pelo país inteiro, não deixa de ser uma resposta ao sofrimento que as pessoas estão passando pelo confinamento. As pessoas sabem que estão correndo risco, não tem ninguém ali ignorante no processo, sabe que estão expondo as outras pessoas ao risco, mas o adoecimento dele quanto ao confinamento é tão grande que ele só pesa essa coisa de maneira, vamos dizer assim, não posso dizer que está errada, mas não correta, né, propriamente, né? E está errado sim. E aí, dessa coisa, vai crescer esse processo e eu tenho certeza que o Convida irá abraçá-lo cada vez
mas a gente qualificando esse grupo, trazendo organismos para ajudar, podendo entender dentro do projeto também como é que ele se alimenta dos vários instrumentos que são colocados à sua disposição. Eu digo isso, o serviço parceiro, como aqui a gente falou aqui hoje da Casa da Mulher Brasileira, né? Nas questões de suporte à mulher assediada do ponto de vista desse atendimento, dessa coisa da violência familiar, entendeu? Como, por exemplo, do CAPS, com as pessoas que têm todas as dificuldades que as especializações dos CAPS assim têm, seja ela com álcool e droga, seja eles com os demais usos. Então, assim, creio eu que ele vai até onde esses 71 hoje indicam, mas não tenham medo de errar, que isso é só um embrião de um projeto muito maior que a gente vê nascer aqui em Fortaleza. Ô Alba, como o Reno está falando aí, os bons resultados, né, desses atendimentos, desse projeto que foi implantado aí não faz muito tempo, aí são 4 meses aí de atuação, diante da demanda que vocês recebem, dos medos que são passados para os psicólogos e esse plantão psicológico tem ajudado muito essas pessoas, esses resultados mostram que o caminho realmente é esse, né? Você tem bons exemplos aí de atendimentos bem-sucedidos e que, de certa forma, mudam a trajetória daquela pessoa que vivia aí uma crise de depressão, uma crise de ansiedade, mas que esse plantão chegou no momento certo ali para tentar desviar ali a trajetória de vida daquela pessoa, né? Nós temos vários exemplos. Dentre esses 1000 e tantos atendimentos, nós temos vários exemplos a relatar. O trabalho da supervisão é exatamente onde nós temos encontro com um psicólogo que vai fazer um trabalho técnico de orientação nos nossos atendimentos, onde nós vamos ter uma mediação desses atendimentos. Muitas vezes nós vamos colocar com os outros colegas, são vários grupos de supervisão, e nós vamos discutir alguns dos atendimentos e vamos partilhar alguns desses manejos que foram feitos durante os atendimentos individualizados, né? Dali a gente partilha algumas questões e dessa partilha facilita com que a gente veja, por exemplo, o que eu atendi, como é que foi o meu manejo, e nessa partilha também a gente aprende bastante, né? Eu tenho várias situações de atendimentos em toda Fortaleza, na área de periférica também e de outros estados. Eu poderia relatar várias situações. Em particular, poderia dar um exemplo de uma situação que foi muito exitosa, porque nós temos situações em que eles, às vezes, retornam a ligação para dizer, com muita satisfação, ele entra em contato e diz: doutora, né? Muitas vezes eles nos referenciam como doutores, doutoras, né? E dizem assim: eu estou retornando para dizer que aquilo que você falou naquele dia foi muito gratificante, eu consegui encaminhar alguma questão, eu fui ao posto, eu fui ao médico, eu consegui sair, eu consegui visitar minha família, eu consegui vencer isso, isso e aquilo, e isso é muito gostoso para a gente, esse retorno, né? Mas, por exemplo, um atendimento que para mim foi muito marcante foi o relato de um rapaz, não vou citar nomes, mas obviamente, né? Mas assim, ele fez outros retornos para dar exatamente uma resposta disso. Esse é um exemplo do que a gente tem escutado nos atendimentos, tá? Ele era um rapaz casado que tinha um negócio junto com a esposa, trabalhando com comidas, né? E, em função da pandemia, eles não podiam mais fazer festas, né? Faziam festas, aniversários e tal, não podiam mais fazer. E tudo que eles haviam investido de alimentação, de decoração e tal, estava parado. Então, eles perderam todo o investimento. Muito jovens. Ele estava desesperado. E uma pessoa deu para ele o número do Convida, para ele ligar, porque ele estava com ideação suicida. E ele disse que não ia ligar, porque não adiantava, porque não tinha mais o que fazer. 2 filhas pequenas e não ia ligar. Mas a esposa dele resolveu ligar.
no dia que ele estava no pico realmente de tristeza, de muita depressão, e passou o telefone para ele, né, em viva voz, e ele disse que não queria falar e tal. Foi no dia que eu estava no plantão, e eu pedi então para que, em viva voz, eles dois conversassem junto comigo para ver o que estava acontecendo. E ele me relatou exatamente isso. Tinha feito investimento, estava tudo, várias coisas agendadas, festas e tudo, ia tudo muito bem. E de repente veio a pandemia e ele não podia realizar as atividades que ele tinha se comprometido. Tinha que reembolsar as pessoas, ele não tinha o dinheiro porque tinha investido. O que queria fazer? Não tinha mais o que fazer. E a ideia dele era o quê? Se matar. Aliás, matar as filhas, matar a esposa e se matar. Então veja bem o nível de adoecimento que essa pessoa se encontra, muito jovem, né? Todo um planejamento. Então a ideação suicida com planejamento, ela é realmente já culminante. Culminante. E aí, o que aconteceu? Em 30 minutos, que é o perfil do nosso atendimento, ele pode passar disso. Mas a ideia é mais ou menos isso. O plantão psicológico, ele é o quê? É um tempo reduzido, onde você tem que tentar um atendimento rápido e levar a ver a possibilidade de dar um resultado para aquilo, né? Um encaminhamento. E aí eu disse, vamos conversar um pouco. Você já entrou em contato com alguma assessoria que possa lhe ajudar em relação a isso? Né? E aí ele já disse, não. Eu disse, mas você sabe que você pode negociar a dívida, você pode entrar em contato com seus fornecedores, que também estão na mesma situação que você. Você já entrou em contato com o Sebrae, que tem o pessoal que faz orientação em relação ao que você está passando? Você já entrou em contato com um banco que pode lhe ajudar em financiamento? Não. Aí eu disse, pois vamos fazer o seguinte, vamos conversar um pouco mais. E aí ele disse, não pensei em nada disso. Aí eu disse, pois vamos conversar, vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer o seguinte agora, vocês dois vão conversar comigo em relação a isso. O que você já fez? Ele disse, nada, eu só pensei em morrer. Eu disse, pois não vai mais pensar nisso. Vamos pensar em o que você pode fazer para sair dessa situação. Tá certo? Você concorda? Ele disse, concordo. E aí, a conversa se estendeu um pouco mais. A luz no fim do túnel, né? Pronto. A história da luz do fim do túnel. Você estava querendo falar, Renis? A colocação que a gente faz também é assim, para relatar da ética como a forma. O que você traz da boa técnica para esse processo? Você pode relatar aqui numa história belíssima como essa, né? Que trágica, mas com desfechos maravilhosos, né? Assim, já aconteceu, inclusive, você vê profissionais amigos nossos de humor, por exemplo, um humorista, chegar e ter um certo momento de dificuldade, né? Estavam sem trabalhar também, né? E aí receberam o atendimento e a dificuldade que a gente teve foi da gente não deixar, rapaz, pelo amor de Deus, não vai dizer que foi atendido não, entendeu? Não é por aí. Que as pessoas queriam a todo custo noticiar o que tinha acontecido com elas e para que outras pessoas pudessem ter esse acesso. E da questão ética trabalhada por esses profissionais e bem estruturadas, no sentido da gente orientar. Porque é assim, é impressionante a gente ver como a dificuldade e o momento que ela vem, ela não tem classe social, ela não tem estereótipo, entendeu? Todo mundo está exposto a esse tipo, entendeu? E a população carente tem essa dificuldade, sobretudo, mais do atendimento, né? Então, assim, o Convida veio para fazer isso, essa facilidade das pessoas poderem ter o acesso a partir do telefone, a partir do WhatsApp e poder sair disso, né? Então, assim, foi uma passagem que a gente disse, rapaz, vamos, peraí, mas não pode dizer que foi atendido, não. Entendeu? Vamos começar aqui a se organizar, entendeu? Deu trabalho, ele não obedeceu, não. Mas, assim, traz a gente uma condição de saber que contribui com a vida daquela pessoa e acho que talvez essa seja uma paga que não tem valor para todos que fazem esse projeto, né? Todos. E, assim, é impressionante como cada um que está nessa esteira se coloca como mais servidor para que o programa possa ir um pouco mais adiante. Ô Alba, vamos aproveitar aí que a gente está chegando ao final da nossa conversa para ressaltar aí como é que as pessoas que precisam realmente desse tipo de atendimento, como é que podem ter acesso ao trabalho aí da Rede Convida. Certo. Ainda só para fechar em relação a isso que eu falei desse caso,
O que eu estou relatando é porque ele, inclusive, voltou a ligar 2 vezes para dizer que tinha ido procurar o banco, procurar o Sebrae, e teve uma série de orientações para continuar o serviço dele. E já voltou a trabalhar. Que beleza, então. Tá? Porque teve uma orientação de como fazer de outra forma, fazendo trabalhos através do virtual. Tá? Então, assim, a satisfação que a gente tem de ter o retorno dos atendimentos e da gente poder realmente ajudar. Como fazer, então? Através do portal da Prefeitura, né? Através do portal da Prefeitura, cada cidadão pode acessar a tabela de atendimentos, onde consta a lista com o número de telefone de cada profissional que está nesse serviço voluntário para acolhimento emocional junto à Rede Convida. Tá? Lembrando que, se por acaso ligar para um número de um dos profissionais der ocupado, lembre que ele está em um atendimento. Liga para o número seguinte. Liga para o seguinte. Não deixe de ligar. Outra coisa, se você não quiser fazer para você, passa para um colega, passa para o vizinho, passa para alguém essa informação. Isso é muito importante. É muito importante que a gente divulgue esse serviço. É gratuito e funciona de segunda a sexta-feira, a partir das 8 horas. Okay? Renes, reforçar que esse serviço estará funcionando aí, garantido aí até o fim do ano, né? Sem dúvida. Esse prazo eu até digo que assim, a gente não sabe porque vem uma mudança de gestão propriamente dita, mas que o final do ano exatamente está, enquanto nós que estamos na gestão estamos colocando para esse momento. Mas eu acho que ele vai passar assim. Fortalezense pode entrar lá no fortaleza.ce.gov.br e vai estar lá à disposição, tá certo? Dos 3 turnos, 3 planilhas, você olha a planilha do turno e o dia da semana e vai estar lá uma lista de profissionais que vai estar à disposição para ser atendido. Renes, Alba, muito obrigado pela presença aqui na TV Terra do Sol, aqui no Notícias de Fortaleza. Parabéns pelo trabalho. Sem dúvida alguma, num período como esse, difícil, da pandemia da Covid-19, um serviço desse extremamente diferenciado, simples, né? sem grandes custos, mas com um resultado enorme aí, diante aí dos números que a gente tem visto, e que realmente esse atendimento psicológico seja um tipo de serviço que vire uma política pública, esteja à disposição aí da população e só tem a ganhar. A gente que agradece, Rogério, aqui o espaço e saiba que a TV Terra do Sol e você fazem parte da nossa Rede Convida, né? Com inclusive uma necessidade que a gente tem de divulgação e que vocês vêm sem o trabalho da imprensa, nós não conseguiríamos chegar ao fortalezense. Então, vocês são parte também do Rede Convida e aqui a gente agradece o trabalho e vamos para frente. Ok, muito obrigado, Alba, também. Eu vou pedir um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o Notícias de Fortaleza, vamos falar de cultura, vamos falar da Escola Pública de Circo da Vila das Artes. Você vai saber tudo sobre esse projeto aqui no Notícias de Fortaleza. Eu volto já aqui pela TV Terra do Sol. Um instante só.